Boa noite, pessoal. Desculpa a garganta, né? A essa hora a garganta começa a falhar mesmo, né? Depois de um dia de trabalho usando a garganta sem parar. Então, mas eu espero ainda assim que a gente consiga fazer um bom trabalho. E boa noite aos que estão iniciando aqui na nossa casa, né? Que estão começando, visitando o nosso trabalho. Sejam bem-vindos. E aqueles que já estão aqui conosco há algum tempo também sejam muito bem-vindos e que desejo que todos nós possamos retirar desse trabalho a melhor parte, né? A gente sempre fala isso. Toda vez que a gente apresenta algo, apresenta um estudo, uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus, que a gente possa tirar daí a melhor parte. A melhor parte, na verdade, é aquela que a gente se identifica e também entende que são partes importantes, né, na nossa vida, em colocar a nosso serviço, introjetar em nós para que essas boas partes possam fazer de nós seres humanos melhores, né, homens melhores, e possa nos ajudar nesse processo evolutivo que todos nós estamos vinculados, né? Então, é isso, né? Então, que a gente consiga fazer um bom trabalho. O carregar a sua cruz, na verdade, é um tema muito conhecido, né? A gente vive falando em carregar a cruz. É um tema muito conhecido, é uma figura muito conhecida do povo, né? A gente sempre atribui as dificuldades da nossa vida, a dificuldade da nossa relação com pessoas, ou com pessoa, ou com um grupo, a gente sempre vincula e usa a figura da cruz, né, para definir ou para enfatizar o drama pelo qual nós estamos passando. Então, falar que carregar a cruz é uma figura já muito conhecida, é uma frase, é um termo muito conhecido de todos nós, né? Porque nós vivemos falando que a nossa cruz está pesada, e quem é que me deu essa cruz? Meu Deus, eu não mereço essa cruz. Então é por isso que a gente trouxe para o estudo de hoje o texto que deu origem a esse outro termo, né? Que é carregar a cruz. E esse texto é importantíssimo para nós, inclusive o estudo dele é sempre muito importante, porque ele vem nos dando uma dica, ele dá uma dica, ele sugere o que nós podemos fazer para que a gente consiga acompanhar Jesus ou andar com Jesus. Esse texto que está aí na tela, e que a gente encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 8, também em Mateus, no capítulo 10, e no Evangelho de João, no capítulo 12. E o estudo mais detido, mais aprofundado, a gente encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 18. É muito interessante, né? Muitas vezes a gente passa por ele e só lê e não faz uma reflexão profunda, e a gente muitas vezes não se coloca dentro desse texto de Jesus, e é importante que a gente faça isso, que a gente se coloque como protagonista desses textos de Jesus. Tudo que Jesus deixou, tudo que ele falou, e que foi transcrito depois pelos evangelistas, são textos que se referem a nós, tá? Em todos os momentos da nossa história, em todos os momentos da história do homem aqui na face da Terra. Então, é um texto muito importante. Vamos estudá-lo. Esse texto aí, olha. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto é muito profundo, né? Ele chama a nossa atenção. E eu, particularmente, o que me chama a atenção nesse texto, claro que o texto é importantíssimo, né? Seria muito bom se nós pudéssemos ler, né? E fazer uma reflexão em cada frase, em cada palavra, em cada termo que Jesus usa aí. Mas, em particular,
Eu acho que a parte mais difícil desse texto é quando Jesus diz assim, olha, aquele que quiser me seguir, ou se alguém me quiser seguir, precisa de negar-se a si mesmo. Então, aí está a tônica, né? Então, negar a si mesmo que é o grande problema. Como que eu nego a mim mesmo, né? Como é que eu posso negar a mim mesmo? Essa é a grande questão. E, além de negar a si mesmo, precisa de tomar a sua cruz. Curioso, né? Agora, veja que esse texto que está registrado em Marcos, Mateus e João, e que é bem trabalhado e aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse esse texto aí, né? Quando ele falou, ele estava chamando o povo, ele estava alertando. Ainda não era um momento de carregar a cruz. Então, veja que ele não está, né, ele ainda não foi julgado, ele ainda não foi condenado a morrer na cruz. Ele está falando isso muito antes de ser aprisionado, de ser levado a julgamento por Caifás e depois por Pôncio Pilatos. Ele está falando antes. Por que ele está falando da cruz? Em algumas traduções, a gente vai encontrar tome a sua cruz. Em outras traduções, a gente vai ler assim, e tome o seu madeiro, que se refere à mesma coisa. A cruz ou madeiro é um instrumento de suplício, é um instrumento de tortura e de morte também. Morte lenta e dolorosa, porque pregava-se o sujeito ali na cruz e deixava ele ali, né? Entregue às consequências do próprio organismo, né? As dificuldades que ele encontraria de estar pendurado ali, né? O organismo se ressentiria. Então, era uma morte muito dolorosa, uma morte lenta e dolorosa. Então, em algumas traduções se vê cruz, em outras o madeiro. Ambas estão certas, porque ambas se referem a um instrumento de tortura. Mas por que Jesus falou isso, né? Então a gente vai entender mais profundamente. Veja, a figura usada nessa expressão por Jesus, que é a cruz, ou noutros o madeiro, parece ser um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução para o lugar onde a pena capital será aplicada. Madeiro ou cruz era um instrumento de suplício, né? Que justificava a pena capital a ser aplicada. Era a morte dolorosa. Veja. E por que Jesus fala isso? Não era porque ele iria carregar uma cruz, não é porque ele seria crucificado, não era isso, né? Porque esse era o costume daquela época. Né? As pessoas, os criminosos políticos de alta periculosidade, eram inimigos do Estado, eles eram condenados à morte pela crucificação. Né? E é por isso. Então, veja que Jesus fala de uma cruz e ainda não era o momento de ele carregar a sua própria cruz. Por quê? Porque era o costume daquela época. E veja que os criminosos eram condenados a morrer na cruz porque era uma coisa, né, lenta, dolorosa. Imagina o sofrimento daqueles que eram condenados à cruz. Então, o que ele está dizendo? Olha, me seguir significa renúncia, significa sofrimento. Será que a gente está preparado? Né? Será que aqueles que estavam lá junto de Jesus estavam preparados? Todos queriam seguir, né, Jesus, como muitos nos nossos dias querem seguir Jesus, queremos seguir Jesus. Mas quando a gente a gente assume, quando a gente compreende, né, que seguir a Jesus é renunciar a si mesmo, como diz o texto, a gente já fica amedrontado. E muitas vezes a gente até desiste de seguir Jesus por isso, né? Por pensar nos sofrimentos que isso implica, de pensar na renúncia que nós precisamos de praticar, de certas coisas que nós elegemos como sendo coisas do nosso prazer e da nossa falsa felicidade, coisas que significam muitas vezes ilusão. Então, seguir Jesus significa uma renúncia, né? Significa, na verdade, não uma renúncia, mas significa uma escolha. Seguir Jesus é um ato, é uma atitude, é uma escolha. E toda vez que nós escolhemos alguma coisa, nós automaticamente nós renunciamos a outras.
É assim no nosso dia a dia. Toda vez que nós renunciamos, escolhemos alguma coisa, fatalmente nós renunciamos a outras coisas, ou a outra coisa. Então, quando a gente faz essa reflexão, essa análise, e a gente vê que para seguir Jesus, nós precisamos de renunciar a nós mesmos, muitas vezes, né, o nosso desejo de segui-lo se torna muito fraco, né, muito fraco. E aí nós permanecemos na situação e que muitas vezes, situação essa, que já perdura por muitas reencarnações. Mas é isso que Jesus quer nos dizer. Olha, me seguir, né, significa renúncia. Muito bem. No entanto, na época de Jesus, era costume. Todos os criminosos eram condenados a morrer na cruz. No entanto, a grande diferença entre o condenado da época de Jesus e o discípulo de Jesus atual é que o condenado à época dele fazia isso forçadamente. E se tivesse uma única oportunidade, ele correria o mais depressa que pudesse para ir para bem longe dali, né? Enquanto o seguidor de Cristo faz isso voluntariamente. Então, essa é a diferença que a gente vai destacar nesse estudo. A época de Jesus, o criminoso, ou aquela pessoa que era condenado pela justiça romana, ou pelos judeus, mas a cruz é romana, não é justiça romana mesmo. Quem era condenado pela justiça romana, fatalmente carregava a cruz. Era obrigado. A justiça romana não ia perguntar para o condenado o jeito que ele gostaria de morrer. Se ele gostaria de carregar a cruz, ou se não gostaria de carregar a cruz, qual é o tipo de morte. Ele era condenado a fazer isso, era forçado a fazer isso. E no nosso caso, por exemplo, de pessoas que querem seguir Jesus, a gente não faz isso de uma forma forçada. Jesus não impõe que nós o sigamos. Ele não impõe. Né? Ele nos alerta, ele adverte que quando nós tomamos a decisão de segui-lo, forçosamente a gente vai ter dificuldades. Ele já nos prepara para essa caminhada. Olha, quer me seguir? Né? Sigam, mas saibam que significa renúncia, significa uma escolha difícil, e que isso implica realmente em dificuldades, né? Em muitas dificuldades. E a gente percebe isso, né? Quando a gente faz a opção de seguir Jesus. O quanto é difícil. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, eu não conseguiria carregar essa cruz. Eu não estou preparado para seguir Jesus. Eu não estou preparado para carregar essa cruz, que significa sacrifício, que significa renúncia, né? Mas a doutrina espírita nos revela o significado real das palavras do Cristo, a aplicação dessas palavras do Cristo à nossa condição de seguidor, à nossa condição de discípulo, né? Ele vai dizer, a doutrina espírita vai explicar que as nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece. Então, quando alguém diz assim, olha, meu Deus do céu, eu tenho passado por muitas dificuldades, a minha vida não está fácil, a cruz está pesada. Não poucas vezes, né, a gente escuta isso nos nossos encontros, nos nossos colóquios, nas nossas conversas, seja uma conversa entre duas pessoas, seja uma conversa em um grupo. Quando a gente fala das dificuldades da vida e que a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos obstáculos, e aí a gente fala de toda a natureza dos obstáculos, né? Quando a gente se refere a essa dificuldade da vida, a gente sintetiza colocando a figura da cruz. A minha cruz está pesada, né? Então é isso que a doutrina espírita vem explicando. Na verdade, Jesus não estava dizendo que a gente teria de carregar uma cruz literalmente. E é claro que quem estuda a história do cristianismo vai saber, né, que muitos cristãos foram executados em cruzes, né?
no círculo romano, durante muitos anos, uma perseguição ferrenha sobre os cristãos, e muitos morriam na cruz, porque a cruz mostrava que o sujeito era criminoso e de alta periculosidade. Então, os cristãos eram condenados à cruz, né? Diz a história romana, na época do imperador Nero, que se formou uma estrada, a Via Ápia de Roma, né? Toda pontuada por cruzes, milhares de cruzes, né? Executando os cristãos. Então, veja que já no cristianismo que está nascendo, já houve literalmente, né? Já aconteceu literalmente de aqueles que seguiam Jesus de verdade morrerem nas cruzes, né? Em Roma ou em outros lugares do mundo. Mas a doutrina espírita vem nos explicando que, na verdade, nós não vamos carregar essa cruz, né? Mas ela representa, né, a nossa escolha. Não é uma imposição. A nossa vida, as dificuldades pelas quais passamos, essas dificuldades que nós atravessamos, todos esses problemas que nós trazemos e que são dolorosos, né, quando no enfrentamento, representa essas cruzes que Jesus falou, né? São cruzes. E que não são impostas. Essa que é a grande sacada, a grande realidade. Também carregamos uma cruz. Essa cruz representa as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos traz sofrimento. Mas essa cruz não é colocada nas nossas costas. Ela não é imposta. Nós não assumimos essa cruz de uma forma obrigado. Nós não fomos obrigados a carregar essa cruz. E aí a gente vai ver isso durante esse estudo nosso aqui, não é? Então, diz lá os Espíritos, nos informando a respeito dessas cruzes, vai dizer, olha, os fardos, as cruzes que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre. Esses fardos pesados, essas dificuldades que nós passamos, né, diariamente, esse sofrimento que temem permanecer em nós, as nossas aflições, que são caracterizadas como fardos pesados, são as cruzes que nos cabem transportar, a fim de que nós venhamos a merecer o convívio do Mestre. Não é isso que ele está dizendo lá no texto de Mateus, de Marcos, de João? Aquele que me quer seguir precisa de pegar o seu fardo ou as suas cruzes, que lhes cabem transportar, e me sigam, não é isso? Então, diz que os Espíritos nos informam, através da doutrina espírita, que essas cruzes contêm as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações que nós passamos em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro, a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde do concurso alheio. Não é assim? É assim mesmo, né? Isso aí não são as aflições que afligem, né, que permeiam a vida humana, que estão presentes na vida humana, mas todos nós passamos por algum tipo de dores, né? E muitas dessas no seio da nossa família. São as provações de famílias, são as enfermidades, né? São as provas difíceis, são aquelas reencarnações compulsórias, são expiações dolorosas. Então, a doutrina nos informa muito bem disso, né? Dessas situações. Nós nascemos e renascemos, trazendo conosco essas cruzes, que, na verdade, representam as expiações e as provas pelas quais nós precisamos passar para, de alguma forma, né, evoluirmos um pouco mais. Sairmos desse estágio inferior e tentar ascender a um estágio mais alto, né, a um estágio superior. Então, é isso, são essas situações
que revelam as nossas cruzes. E muitas vezes a gente se refere a elas, né? Uns dias atrás, eu encontrei com uma pessoa, amiga de muitos anos, e indaguei a pessoa, assim, é uma senhora, né? Eu falei, e aí, como é que você está? Como é que está a vida, né? Está tudo bem aí com você? Ela falou, não, continuo carregando aquela cruz. No caso dela, aquela cruz tem nome e tem identidade, sabe? Ela estava se referindo ao marido, que sempre trouxe uma série de complicações na relação com aquela família, na relação com a esposa. Então, para essa esposa, o marido representa uma cruz. Aí é só que essa cruz tem nome, tem endereço, tem identidade. Mas outras cruzes existem também, outras situações que muitas vezes não estão relacionadas aqui nesse estudo, mas são coisas muito íntimas. São situações que só nós conhecemos na nossa intimidade. E que representam cruzes, sim. Embora a gente não venha, né, a gente não anuncie na praça pública, a gente não divulgue as nossas dificuldades, nem por isso elas deixam de doer, deixam de nos afligir. Então, cada um traz lá no seu íntimo, na sua intimidade, as suas cruzes, né, a sua cruz, que nem sempre pode ser revelada. Então, a humanidade passa por isso, né? São aquelas situações que nós não podemos revelar. Aquele conflito que se estabelece entre nós, conosco mesmo, né? A luta de mim comigo mesmo, de mim com as minhas imperfeições. Imagina eu conviver comigo mesmo. Já pensaram nisso? Como que é duro eu me ver no espelho e ter que conviver comigo mesmo? Eu, quando deito minha cabeça no travesseiro e sei exatamente quem eu sou e das minhas dificuldades, das minhas más tendências, muitas vezes. E isso é carregar uma cruz, é conviver consigo mesmo. Então, veja que as dificuldades nem sempre estão relacionadas a essas que nós relacionamos aqui. As dificuldades maiores, os conflitos maiores, as cruzes mais pesadas estão na nossa intimidade, né? Naquilo que nós trazemos e que representa o conflito entre nós mesmos, né? De nós com nós mesmos. Mas é isso, né? Mas a gente não pode desanimar, porque nós trazemos as nossas cruzes, carregamos as nossas cruzes, mas nós temos ajuda também. Nós não estamos desamparados por Deus. Sempre vai aparecer alguém para nos ajudar. Mas veja que desse estudo, dessa primeira parte do estudo, nós destacamos algumas frases, né? Parte do texto, que é importante quando a gente pretende, quando a gente resolve seguir Jesus. Uma das coisas é aquilo que nós já havíamos falado no princípio, que para seguir Jesus você precisa de negar a si mesmo, que equivale a deixar o homem velho de lado, né? Aquele eu antigo, e assumir um homem novo, né? Você se permitir regenerar. Regenerar no sentido de recomeçar mesmo, né? É negar aquele passado muitas vezes tortuoso, ou um presente que nos traz dificuldades, nos causa aflições e dores, deixar aquele sujeito e assumir um outro. Isso é uma escolha, né? E aí você faz essa escolha, você precisa de renunciar àquele homem velho e assumir o homem novo. Isso chama-se regeneração, né? Por que regenerar? Porque nós fomos criados sem essas dores todas. Criados simples e ignorantes, sim, mas nós não tínhamos essas dores, nós não tínhamos ainda marcas, não tínhamos cicatrizes profundas no nosso perispírito. Então, essas cicatrizes e essas chagas e essas feridas, nós fomos adquirindo durante as nossas experiências reencarnatórias e elas foram nos causando dores e sofrimentos. E foi se tornando uma cruz pesadíssima, né? Então, é isso aí. Então, nós precisamos deixar esse homem velho e assumir um outro, né? O eu novo, e tomar cada dia a nossa cruz, né? E aí, diz aí o texto, é a regeneração do eu, que deve ser constantemente, né?
Você deve regenerar sempre, a cada dia. Lembra, quando a gente fala em regeneração, a gente lembra do rabo da lagartixa, aquela caudinha da lagartixa, né? Aí você corta aquela caudinha ali, ela regenera, né? Ela vai crescendo de novo. Então, é o ato de regenerar, né? De mudança mesmo, de começar de uma outra forma, de recomeçar, regenerar. Quer dizer, generar, né? Regenerar, regeneração do eu. E siga-me, né? Que tem que ser uma determinação. Você faz a escolha, isso é uma determinação, né? É uma atitude. Eu quero seguir Jesus. Mas isso aí é uma determinação própria. Não são as religiões, nem os discursos, nem pessoas que nos fazem mudar, que nos fortalecem para seguir Jesus. Somos nós mesmos. Por que tem que ser um trabalho íntimo, um trabalho nosso? Porque requer que nós deixemos o homem velho de lado. E isso aí as pessoas não podem fazer por nós. Somos nós quem decidimos deixar o homem velho de lado e regenerar, assumir um homem novo. Então, é uma determinação. E essa determinação, essa escolha, nos traz dor, muitas dores, né? Muito difícil. Mas é necessário. Se nós, né, queremos evoluir, queremos viver, né, de uma forma menos dolorosa, buscando a felicidade, nós precisamos de tomar essa decisão, né? Muito bem. Mas aí, voltamos lá naquela questão. Eu não aguento mais carregar a minha cruz. O que eu faço? O que a gente faz, né? Em primeiro lugar, nós precisamos assumir que nós aceitamos a nossa cruz, né? Então, primeiro nós temos que assumir que a cruz é nossa. A cruz que nós estamos carregando não pertence ao outro, não pertence ao meu familiar, não pertence ao meu amigo, não pertence ao sujeito que convive comigo no meu trabalho, que convive comigo na escola. Não é. A cruz é minha. Primeira coisa que nós precisamos fazer, assumir que essa cruz é nossa. Então não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar. Meu Deus, o que eu fiz para receber uma cruz tão pesada? Meu Deus do céu, me ajuda a carregar essa cruz. É claro que a providência divina jamais faltará, né? Jamais nos abandonará, né, nesse momento em que nós carregamos a nossa cruz. Nós sabemos disso, né? O que nos falta, muitas vezes, é a convicção de que a providência, né, a divina providência, vai nos acolher, vai nos fortalecer, vai minimizar as nossas dores, de alguma forma, mas nos livrar da cruz, não. Ela é só nossa e de mais ninguém. Não podemos renegá-la, não adianta querer abandonar, não podemos querer que os outros a carreguem, porque ela é nossa. E toda obra espírita vai destacar isso. Essa cruz é nossa. Mas Deus, da sua infinita e amorosa providência, se encarregará de dar uma aliviada aqui e ali no peso da nossa cruz. Com certeza ele vai fazer isso. E sabe por quê? Porque a gente tem provas disso muito, muito contundentes no próprio Evangelho de Jesus, né? E aí tem uma história que é muito interessante, que de repente ela virou uma referência, quando a gente diz assim, que alguém vai ajudar alguém a carregar a cruz. A gente vai se lembrar de Simão Sirineu, né, que é um personagem importante quando nós usamos a figura de alguém para ilustrar um ato de generosidade, de caridade, né, de solidariedade. Veja bem a história do Simão Sirineu. Marcos, no Evangelho de Marcos e Lucas, eles nos informam que Simão Sirineu cruzou com a comitiva que seguia Jesus para o Calvário. Ele vinha, na verdade, do campo, e pouco se sabe historicamente sobre quem foi Simão Sirineu. O que vale a pena destacar é que o Simão Sirineu estava saindo do campo, né? Ele não tem uma referência, ninguém estudou aprofundadamente o Simão Sirineu. Só se sabe que Jesus havia sido julgado,
por Pôncio Pilatos, passou aquele período lá preso, depois ele foi levado para o julgamento de Pilatos, ali ele foi torturado, né? Ele passou por diversos suplícios, foram violentos com eles, a turba, né? Aquele povo ali, né? Pedindo que o poder romano crucificasse Jesus, e Jesus ali presente, e aí recebeu a coroa de espinhos. Então, veja que Jesus estava passou por um período que possivelmente, né, o psicológico dele estava todo afetado, né, estressadíssimo, pelo tempo que ele permaneceu ali no Palácio de Pilatos, e mais o julgamento, né, as injúrias que ele recebeu, né, as inverdades que ele recebeu. Então, veja que Jesus, depois de passar por esse processo doloroso de julgamento, foi condenado a morrer na cruz. E aí, realmente, ele vai sair do Palácio de Pilatos e vai carregar uma cruz que seria o espaço que seria do Palácio de Pilatos até o Monte Calvário, né? Ou Monte da Caveira. Então, esse trajeto, que a gente não tem notícia, uns falam que foi 500 metros, outros falam que foi 600, mas, na verdade, existia um espaço, né, que Jesus deveria, uma estrada que Jesus deveria seguir para o Calvário, e carregando uma cruz, né? E aí o Simão Cirineu vinha lá do campo, e ele viu aquela comitiva passando, né, Jesus carregando a cruz, e o povo ali gritando, e bradando, e nervoso, e feroz, né, julgando ainda Jesus, falando coisas impropérios, né, contra Jesus. E aí o Simão Cirineu chegou para ver. É um sujeito que estava desavisado. Ele só estava passando por ali e viu aquela movimentação. E chegou perto. No que ele chegou perto, o soldado pretoriano puxou o Simão Cirineu para ajudar Jesus. Então, não foi uma situação que ele escolheu, né? Ele foi também obrigado. Também não é possível, diz aqui a nossa história, também não é possível afirmar em qual local Simão tomou sobre seus ombros a cruz. Não tem esses fatos históricos que comprovam. Tradicionalmente, afirma-se que talvez isso tenha acontecido na Via Dolorosa, esse trajeto da Via Ápia, né? Então, ele teria tomado a cruz e carregado, saindo pelo portão da cidade. Via Ápia, não, Via Dolorosa. Ele teria pego ali, né, na saída do portão. Porque até então estava vendo o Palácio de Pilatos, a gente tinha como entrar. A comitiva estava fora da cidade, né, fora dos portões da cidade. Há também quem afirma que Simão Cirineu carregou apenas uma extremidade da cruz, dividindo seu peso com o próprio Jesus. Isso aí são fatos históricos, né? Uns falam que ele carregou durante todo o trajeto, outros falam que ele carregou só uma parte do trajeto, outros falam que ele carregou somente, ele colocou a mão, ele segurou somente a parte inferior da cruz, né? A parte final da cruz. Outros falam que ele ombreou com Jesus. Então, o que é importante para nós, o que é importante para nós compreender, que de alguma forma ele auxiliou Jesus. Seja pegando a cruz na extremidade, seja pegando a cruz no meio do trajeto, mas de alguma forma ele ajudou, mesmo que sendo convidado a fazer isso. Porque não se tem notícia de que ele tenha levantado os dedinhos e se colocado como voluntário a carregar a cruz. De forma alguma, né? Ele estava ali naquele horário, naquele momento, né? A gente sabe que a casa não existe. E dizem alguns historiadores que ele é um homem forte, é um homem da cidade de Cirene, é um sujeito preparado. Então, por isso, ele foi puxado para ajudar Jesus a carregar a cruz, né? Mas o que importa para nós é que alguém ajudou Jesus a carregar a cruz. E é isso que a gente quer destacar, né? É essa ação do Cirineu, em trazer, pelo menos, um pouco de alívio para Jesus, que já estava psicologicamente estressado por tudo aquilo que Jesus já havia sofrido, né? É só voltar lá nas narrativas de Mateus, que a gente vai ver com detalhes como foi grande o sofrimento de Jesus, desde a hora que ele foi traído por Pedro e levado preso
para o palácio de Caifás, né? Para o primeiro julgamento. E depois para o palácio de Pilatos, né? Sofrendo, acordado, passando por todo tipo de tortura, né? De castigos. Então, imagina, né? Como Jesus devia estar. Ainda bem que apareceu o Sirineu, né? Mesmo que não tenha sido voluntário, mas pelo menos ele ajudou Jesus a carregar, deu um certo alívio, né? Muito bem. Então, Simão Sirineu, diz a Amélia Rodrigues, para que a gente possa completar a nossa reflexão, diz a Amélia Rodrigues, aliás, essa mensagem é belíssima, né? A mensagem chama Simão por Sirineu. Simão Sirineu, diz ela, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Ele, na verdade, é um símbolo e ação de bondade. Imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão a que se julgou crescendo no rumo do infinito, diz ela. Que a gente siga o exemplo de Simão Sirineu. 500 metros, diz Amélia Rodrigues, 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento, arbitrário, e o acume do Monte da Caveira, o Monte Calvário. Em curta distância, mas ainda assim a impiedade e a zombaria são grandes. E diz ela, resumindo a mensagem, que também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme. Então, veja que o Simão Sirineu se tornou um símbolo de solidariedade, mesmo e apesar de a gente saber que foi colocado essa condição para ele. Não importa, né? O que importa é que ele ajudou Jesus. E aí a reflexão que a Amélia Rodrigues faz, é que nós estamos precisando, no mundo em que nós estamos vivendo, de mais exemplos de Simão o Sirineu. Né? Quantas pessoas ao nosso redor estão carregando cruzes pesadíssimas? É só a gente avaliar. Né? Eu sempre digo assim que a gente está andando, né, desavisadamente, mas existe um cortejo ao nosso lado. Um cortejo. Ali no meio daquele cortejo existe alguém que está carregando uma cruz pesadíssima. E vale a pena a gente sair do nosso lugar de conforto e se aproximar um pouco mais, a chegar-se até esse cortejo, essa comitiva que traz no seu bojo, né, no seio ali, um grande sofrimento. É a ideia da solidariedade, né? De a gente olhar, de a gente se ver nesse personagem, a gente se colocar no lugar não daquele que carrega a cruz, mas também daquele que pode ajudar alguém a carregar a cruz. Porque nós vivemos reclamando que a nossa cruz está pesada. Nós vivemos reclamando e pedindo a Deus que Ele possa nos aliviar. Ora, se nós reclamamos, se nós sentimos que a nossa cruz está pesada, se nós oramos, né, desesperadamente a Deus, pedindo que alguém nos ajude a carregar, isso significa, então, que Deus terá de prover, ou terá de envolver alguém, ou inspirar alguém a nos ajudar. Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Aqui no mundo é um homem ajudando o próprio homem. É assim que funciona. É assim que Deus ajuda o próprio homem, ajuda o homem, através do próprio homem. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, isso significa que, ora, carregamos a cruz pesada e pedindo ajuda a Deus, ora, nós agimos como sirineus, ajudando alguém a aliviar o peso da sua própria cruz. Então é isso que a Amélia Rodrigues nos diz nessa mensagem. É uma mensagem maravilhosa que vale a pena ler e refletir na nossa responsabilidade também. De a gente fazer uma reflexão profunda e se perguntar assim, nessa história, nessa passagem de Mateus, Marcos e João, essa passagem, né, de Jesus carregar a cruz e também
e que envolve esse personagem, né, que ficou conhecido como símbolo da solidariedade. Nessa história, eu represento exatamente quem? Eu sou aquele que carrega a cruz, que é injustiçado, como Jesus, recebeu uma cruz indevidamente, como Jesus, né? Ou eu sou o sirineu que pode ajudar a alguém ou a um grupo de pessoas a carregar a cruz que é pesada. Então, essa é a reflexão que a gente vai deixar nessa noite, né? Quem eu sou neste contexto, nesse mundo que está mergulhado em sofrimento, em guerras, né? Em aflições, né? Hercúleas enormes. Quem eu sou? Eu tenho passado por aqui, né? Passado nos lugares, eu tenho convivido com pessoas, né? Estou dizendo no modo geral, não só eu, Paulo. Nós estamos convivendo com pessoas, nós estamos transitando, estamos observando o cortejo e ali o sofrimento. Quem é que nós somos aí? Será que nós podemos dizer que nós somos sirineus? Ou somos aqueles que carregam a cruz e que não querem carregar? Aqueles que querem renegar a cruz, aqueles que falam que a cruz está pesada, aqueles que falam que não merecem carregar aquela cruz, aqueles que, né, sempre fazem a reflexão, sempre lançam o olhar para os céus e falam: mas a cruz está muito pesada, eu não mereço carregar essa cruz. Quem que nós somos nesse processo, né? Quem nós somos neste contexto? Será que nós somos o Sirineu? É isso que a gente quer. E a Amélia Rodrigues vai dizer que nós precisamos de mais sirineus. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de aflições. A gente sabe, os espíritos já nos informaram, eles nos informam o tempo todo, que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ora, se é de provas e expiações, é de sofrimento, é de aflições. Não adianta a gente querer ser feliz, porque diz lá o Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. Este mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Né? Se é de provas e expiações, é um mundo de sofrimento ainda. Sofrimento necessários. São as cruzes que nós pedimos para carregar. Quando nós nos propomos a reencarnar e ter uma nova oportunidade de regeneração, de refazer, de recomeçar de uma outra forma, nós estamos automaticamente assumindo nossa cruz, né? Assumindo o caminho das aflições, mas acreditando que também vamos encontrar os sirineus, que vão nos ajudar, em nome de Jesus, a aliviar a nossa dor. Ora, se nós pensamos dessa forma e temos essa convicção de que Deus vai nos ajudar a aliviar o peso da nossa cruz, outras pessoas também. O mundo também clama a Deus, né, pede a Deus, ora a Deus, né, pedindo que Deus envie os seus sirineus, né, que envie para cada um o sirineu capaz de aliviar o sofrimento. Então, quem nós somos nesse contexto? Nós somos aqueles que estão só sofrendo ou podemos também sofrer e ainda assim ajudar aquele que traz uma cruz muito mais pesada do que a nossa? E isso deveria ser uma rotina nas nossas vidas. Eu comentava hoje com a nossa companheira de trabalho que muitas vezes a gente reclama demais da nossa cruz. A gente vive a reclamar do peso da nossa cruz, né? Que a nossa cruz pesa demais, e que a gente não está aguentando. Então a gente esquece que aquele que está do lado tem uma cruz muito pesada também. Às vezes, até muito mais pesada do que a nossa. Ora, se a cruz do outro é muito mais pesada do que a nossa, nós podemos ajudar, né, de alguma forma, a aliviar em determinados momentos, como foi o caso do Sirineu, em determinados momentos, carregar um pouco da cruz do outro. Ou pelo menos
pegar numa das partes da cruz como foi o Sirineu. Lembra que a história diz assim, ó, uns falam que o Sirineu pegou ao pé da cruz, o outro pegou no ombro, o outro pegou aqui, e que Sirineu ombreou. De alguma forma, ele não carregou a cruz, né? Definitivamente. Ele não assumiu a cruz de Jesus, ele aliviou. Então, nós também podemos nos tornar esses homens de Cirene, como diz aí a Amélia Rodrigues, né? Ao nosso turno, nós devemos tornar-nos novos homens de Cirene, ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando e esperando o socorro. É isso aí. O mundo está sobrecarregado, está aflito, como diz o próprio Jesus, né? Que nós estamos sobrecarregados, nós estamos aflitos e aguardando e esperando o socorro divino, né? Ou esperando que alguém nos alivie, como nós estávamos comentando, né? Que, aliás, é um pensamento do Bezerra de Menezes. Deus ajuda o homem através do próprio homem. É quando os homens se dispõem a se tornar Simão, né, Sirineu, que se propõe a ajudar aquele que carrega uma cruz pesada e que está passando por reveses na vida, e que passam por transtornos psicológicos, e que passam por aflições, né, familiares, que se envolvem, né, cuja família, cujos filhos se envolvem com drogas, e que estão perdidos no mundo. São muitos os sofrimentos, né? São muitos aqueles que carregam cruzes pesadas. Então, que a gente olhe um pouco mais, né, mais atentamente para esses que estão do nosso lado. Que a gente possa enxergar, né, com o nosso olhar mais profundo, um olhar diferente, olhar para aqueles que estão ao nosso lado e perceber, né, o seu sofrimento também. E o que nós podemos fazer? Queremos ser sirineus? Queremos ser sirineus. Mas, para isso, nós precisamos de assumir uma postura, né? Não é ser obrigado como o Sirineu foi, não foi ser puxado como o Sirineu foi. Hoje nós podemos tomar essa decisão por nós mesmos, né? Hoje nós não somos mais obrigados a tomar a cruz. Hoje nós não somos mais obrigados a ser sirineus, mas com todo um amparo, né, do Evangelho de Jesus e todo o amparo que a doutrina espírita nos traz, nós podemos tranquilamente assumir essa posição de sirineu, sem ser obrigado. É só a gente lançar um outro olhar, é a gente começar a olhar para o outro e ter a certeza de que ele também carrega uma cruz. E perceber, através do nosso olhar mais detido, se nós podemos auxiliar. Em que nós podemos auxiliar? Porque da mesma forma que nós nos tornamos sirineus para o outro, também precisamos de ter o sirineu que nos ajudará a aliviar o peso da nossa própria cruz. Então, que essa mensagem da doutrina espírita, essa reflexão espírita e essa mensagem da Amélia Rodrigues encontre, né, possa permanecer na nossa mente e também sensibilizar o nosso coração para que nós sejamos sirineus, né, nesse mundo de tantas aflições, de tantas cruzes pesadas. Então, era isso, meus amigos. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído e deixado uma grande parte, uma boa parte dessa proposta do dia de hoje. E que Jesus nos abençoe. E obrigado pela atenção e até a próxima.